Então vamos lá resolver? Então, seguindo a sequência que eu botei aqui no cantinho. Ó. Primeiro, quais são os extremos? Os extremos são A e B. Tá? Então é aí que a corrente vai entrar e a corrente vai sair, por um lado ou pelo outro. Tá? Colocar os pontos para saber os potenciais. Esse pontinho é A. Esse pontinho é B. Agora, eu tenho uma coisa curiosa aqui. Ó. Tá vendo que eu tenho um salto aqui no meio do circuito? Ó? Isso não é um nó, tá? Não é uma emenda. Ele é um salto. Ou seja, esse fio, ele está indo bater lá do outro lado. Ó. Transferindo o potencial daqui para lá. Então, esse ponto aqui também é A. Tá bom? Agora, no outro não. No outro aqui, ó, no B, tem duas resistências, aí uma de 20 e uma de 5. Então, eu não posso chamar isso aqui de B. Tem que ser C. No A, a gente chamou por quê? Porque é um fio sem resistência. E quando a gente já falou várias vezes aí, quando você tem um fio sem resistência que une dois pontos, você vai ter o mesmo potencial. Então, aqui interessante, você tem aí, né, o quê? Você tem 4 pontinhos. Se você quisesse botar um pontinho aqui no meio, ó, só para distinguir aqueles dois, né, o de 20 e o de 5, você poderia, sei lá, chamar de D, tá? Para você identificar entre quem estão as resistências, e aí você vai linearizar. Então, bora linearizar? Qual a ideia? A ideia primeiro é pegar e botar os extremos numa linha. Então, ó, desse lado aqui eu vou botar o B, porque o B estava desse lado. Do outro lado aqui eu vou botar o A. Beleza? Perto do B eu tenho um D. Perto do A eu tenho um C. Então, nós vamos um por vez. Essa resistência de 20 está entre quem e quem? Não é B e D? Então, ela está aqui, ó. Essa resistência de 5, que é essa aqui, ó, está entre quem e quem? Não é D e C? Então, ela está aqui, ó. Essa resistência de 30 aqui, ó, está entre A e C? Então, ela está aqui, ó. Eu tenho esse outro aqui, ó, entre A e C. Então, ele vem aqui, ó. Tá ali. 30 em paralelo com o outro 30 que também está entre A e C. E agora está faltando quem? Está faltando esse de 60, que está entre A e B. Tá aí, ó. Tranquilo? E aí ficou faltando essa de 30 aqui, também entre A e B. Pronto, tá aí a de 30 entre A e B também. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai achar equivalente. Vamos começar por quem está em série? Então, olha só, se você pensar na corrente elétrica, vai ter uma corrente que vem por esse ramo de cima, passa pela de 20, pela de 5, se divide em duas partes e depois chega em A. Vai ter parte da corrente que vai vir aqui pela de 60 e parte da corrente que vai vir aqui pela de 30, certo? Quem está em série aí? Opa, quem vai estar em série são esses dois aqui, ó. Por quê? Porque é a mesma corrente que passa por eles. Se eles estão em série, eu já consigo identificar aí a resistência equivalente. A resistência equivalente vai ser de 25. Esses dois de 30 estão entre os mesmos pontos, os mesmos potenciais, então eles estão em paralelo. Se eles são iguais e estão em paralelo, você pode pegar o valor e dividir pela quantidade. 30 por 2, 15. E aí você vai ter 3 em paralelo. Naquele ramo lá de cima, você tem 25 mais 15, que vai dar 40. No do meio é o 60. E no de baixo é o 30. Aí que você vai fazer a soma dos inversos. 1 sobre a resistência equivalente. 1 sobre 40. Mais 1 sobre 60. Mais 1 sobre 30. Aí você tirou o mínimo. 240, fez a regra da borboleta e verificou aí que vai dar 240 dividido por 18, que vai dar por volta aí de 13,3, tá? Ou você deixa em fração, beleza? Esse aqui, né, é a mesma coisa que o anterior, mesma coisa no sentido de estruturalmente começar igualzinho, só que a gente tem que ir um pouquinho mais além.
Depois de achar a resistência equivalente, a gente vai achar a corrente total. E depois que achar a corrente total, aí a gente vai perceber qual é a corrente em cada resistência. Beleza? Então, vamos lá, ó. Extremos A, B. Pontinhos A, B. Olha esse fio que está saltando o outro aqui. Faz com que esse ponto seja B. Esse ponto aqui vai ser C. Tranquilo? Então, olha só. Num extremo eu boto B. No outro extremo eu boto A. O único ponto que eu tenho a mais aí é o C. Vou contar aqui no meio, ó, C. Resistências, uma por vez. Ó, vamos pegar esse aqui, ó, BC 30. Outro BC aqui, ó, também vale 30. BC 30, tá aí, ó. Temos aqui, ó, 15 AC. E temos aí, quem falta? Ó, AB 30 e AB 60. Mas tem que botar um por vez, por quê? Porque todos eles estão entre AB. Então, vou botar aqui, ó, AB 30 e AB 60. Beleza? Então, olha só. Cada vez a gente vai conseguindo enxergar mais fácil as coisas, ó. Esse 30 e esse 30, eles não estão em paralelo? Porque estão entre os pontos B e C. Se eles estão em paralelo, eu posso achar o equivalente deles. Como eles são iguais, e você tem 2, vai ser o valor dividido por 2, vai dar 15. Agora repara comigo. Este 15 e esse 15, né? Vamos voltar na mesma linha aí, que vai ligar B e A. Então, eles vão estar em série. Se eles estão em série, o equivalente deles vai dar quanto? Vai dar 30. Agora, repara, você não tem 3 resistências em paralelo? Aquele 30 que eu achei lá, associado, o outro 30 que está no meio e o 60 que está embaixo, eles não estão todos entre A e B? Então, agora eu vou fazer 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Poderia fazer de 2 em 2? Poderia, tá? Mas vou fazer já pela fórmula geral, né? Eu acho mais tranquilo. Né? Inverte, para achar só a resistência equivalente, não o seu inverso. Isso vai dar 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. 12 ohms. O que eu fiz aqui? Achei a resistência equivalente. Só que agora, o que ele quer? Ele quer aplicar 60 volts entre os pontos A e B. Tá? Então, vou fazer um circuito bem simplesinho. O que é o meu circuito simplesinho? É você ter uma resistência, a diferença potencial e só. Tá? Para isso, eu uso a lei de Ohm para identificar a corrente. Ela vai ser U sobre a resistência equivalente. Que corrente é essa? É a total do circuito, que sai lá da bateria. Então, ela vai ser 60 sobre 12, que vai dar 5 amperes. Essa é a corrente total. Por onde que entra essa corrente total? Por exemplo, ela pode entrar aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho que eu desenhei, antes do B? Ela pode entrar por ali. Aí, como que ela vai se dividir aí? Então, vamos lá. Vai entrar 5 amperes lá por B. Lembra da regra que eu mostrei no final do vídeo anterior? Que você pode fazer por proporção, sem se preocupar com fazer com diferença potencial? Pode, tá? Ou você vai fazer a lei de Ohm para todos eles, fazer I igual a U sobre R, porque todos estão sob 60 volts, 60 volts, né? Mas eu posso brincar um pouquinho de proporção aqui, ó. O que você vai ter? Na maior resistência em paralelo aí,
você vai falar que passa I. Na de 30, que é a metade do valor de resistência, vai passar 2 vezes I. E aqui também, que é a metade daquela lá de baixo, também vai passar 2I. Então, quanto tem que estar entrando lá em B? Não está entrando 5 amperes? Está entrando 5 amperes. E esses 5 amperes se dividem aí em quantos Is? 2 mais 2 mais 1, em 5 Is. Então, quanto vai dar o I? 1 ampere. Então, eu já sei agora quanto passa, por exemplo, aqui, ó. Nessa de baixo vai passar 1 ampere. Quanto passa nesse aqui? 2 amperes. E quanto passa aqui? 2 amperes. Mas agora eu tenho que voltar um pouquinho. Essas duas de baixo estão resolvidas. Passa 1 ampere e passa 2 amperes. Agora aqui a gente tinha o quê? Eu sei que vai passar por aqui, ó, 2 amperes. Mas aqui, nesse paralelo, essa corrente tinha sido dividida. Como elas são iguais, quanto vai estar passando por cada uma? 1 ampere e 1 ampere. Captura a ideia? Eles fazem parte do mesmo ramo lá de cima. Nesse ramo todo passa 2 amperes. Mas como dentro desse ramo tem uma separação aí em duas de 30, a corrente vai se dividir para depois se juntar em 2 amperes. Assim eu já determinei a corrente de todos, né, de todas as resistências conforme pediu o exercício. Beleza? Dá uma olhadinha nele novamente, tá? Reveja a resolução e aí você pode fazer aquela lista que eu propus lá, que tem bastante exercício lá, tá? Faça ou quando você conseguir fazer, não precisa fazer todos, mas faça, né, até você se sentir confiante e falar assim, opa, agora eu estou confiante. Beleza?